eu não programei nada para falar aqui com o Pedro. Vi mesmo a aventura e vamos ver o que é que isto dá. Pedro, bem-vindo. Obrigado eu. Muito obrigado por teres aceito o convite. Sempre que é para falar de basquete. É isso mesmo. Estávamos aqui à conversa, maltinha. Eu e o Pedro já não nos víamos há 3 aninhos, mais ou menos. E a última vez que estivemos juntos foi lá em baixo nas festas, não foi? Sim, provavelmente foi a última vez que nos vimos. Foi. Sim. Em que eu tinha tido um acidente. Exatamente. Pois foi. E então nessa altura tu fizeste parte da equipa técnica comigo, nos iniciados. Sub-14, sim. Sub-14. Sim. Foi engraçado, um projeto engraçado. Como é que foi para ti essa experiência de passar de jogador para treinador, depois viver como treinador, a experiência lá em baixo? Eu acabei por ir a primeira vez, foi em Portimão. Foi o primeiro ano que aquelas festas começam, sou sub-16 de primeiro ano. Aí aquilo era uma novidade, foi a loucura, porque estava tanta gente junto ainda por cima. O primeiro ano dormiu toda a gente no mesmo hotel, portanto eu fui o primeiro ano de sub-16 e o segundo ano de sub-16, portanto é algo completamente diferente, a pessoa não está habituada a nada daquilo, acabas por apanhar um nível competitivo que tu ficas assim, ok, estas pessoas têm a mesma idade que eu. E era uma altura em que o Castelo Branco, a nível desportivo, o nosso distrito dava sempre cá por baixo, sempre éramos pelo menos eu falo por mim, pelo menos na minha geração, eu lembro que o primeiro ano que fui ficou em último, e o segundo ano em sub-16 de segundo fiquei em penúltimo, portanto, aliás, todas as seleções fomos a que tivemos os melhores resultados. Sub-14 e sub-16 masculino e feminino acabámos por ser a seleção com os piores resultados nos 2 anos. E quem é que era o teu treinador esse ano? Nos 2 anos, no sub-16 de primeiro ano era o Vasco do Fundão. O Vasco do Fundão, cumprimento ao Vasco do Fundão e aos filhos, maltinha muito engraçada. E o Ranito. O Granito. Sim. Sim, senhora. E no segundo ano penso que era só o Ranito. Peço desculpa se estou a esquecer de alguém. Mas é normal, um gajo vai esquecendo, sim. Mas uma diferença muito grande na altura. Até mesmo se fores ver na parte da programação do treino, era completamente diferente naquela altura, a maneira como se trabalhava. Eu como jogador não me apercebia disso, vou-te ser sincero. Mas agora já consegues ver isso, não é? Sim, porque também não é fácil. Tu acabas por... como jogador, estás a jogar e dás o máximo e tentas ouvir o treinador, quando passas para o outro lado é completamente diferente, porque tens que gerir os jogadores, tens que perceber tens que perceber muito mais quando és treinador, porque estás do outro lado. Quando és jogador acabas por ter que lidar com os teus colegas e ouvir o treinador, mas quando és treinador tens que ouvir tudo, tens que ouvir junto, tens que perceber o que é que está a acontecer no jogo, tens que perceber os jogadores, como é que eles estão animicamente, como é que estão a jogar, como é que estão fisicamente. Sim. Porque muitas das vezes os miúdos não se queixam, né? Principalmente a trabalhar com crianças, os miúdos não se queixam e querem jogar uma altura e jogo, não é mais nada. Isso é difícil porque tens que perceber, ok, ele não me vai dizer, vou ter que ser eu a perceber quando é que porque todos os treinadores têm a tendência, quando estás cansado, pede substituição. É algo natural que tu dizes, mas se tu conheces os teus jogadores, a maior parte deles, para fazeres isso tens de ter um nível maturacional, um nível psicológico que já é bastante evoluído. Exatamente. Porque é para tu saberes quando é que é o teu limite, e os miúdos têm dificuldade em perceber quando é que é o limite. Não é? Quando é que eu estou cansado ao ponto de, se entrar no meu colega o rendimento vai ser melhor ou vai ser o mesmo. Acaba por ser... Tens que saber, é o teu papel como treinador. Exato. Mas é esse o desafio, porque tu queres tirar o máximo rendimento de todos, não queres só daqueles 5, queres do grupo todo perceberes, quais é que são as lacunas deles, quais é que são os pontos mais fortes, os menos fortes e tirar o máximo rendimento. Mas também tu não só de uma visão
estabelecimento de relação com os jogadores que te vai dar essa confiança para sentires o que é que ele está a precisar, não é? E sentir se está, ou perceber se está a passar por dor ou não. Tu consegues testar isso antes não é? Pelas horas que passas num treino. Se o teu treino estiver focado e tu estiveres atento, não estiveres só ligado ao tradicional correção técnica ou correção tática exaustiva com indicações, se nós sentarmos um bocadinho, porque hoje em dia há muito basquete para fora do basquete, não é? E também isso é uma das razões que nós estamos aqui hoje, é poder trazer o basquete um bocadinho para fora do basquete. E a questão é, tu se fores ver ao final do teu treino, tu consegues aperceber-te quando é que tiveste o pico de carga e como é que os teus jogadores reagiram. Sim. E como é que reagiram após X período de descanso, não é? Vais percebendo essa leitura, vais crescendo, não é? E os melhores, isso é que são os melhores, porque acabam por conseguir fazer isso e tirar o máximo rendimento, porque tem isso programado ao segundo, ao minuto, que faz toda a diferença. Quando tu vais ver, a diferença é essa. Porque no outro dia estava a ver, tu colhes os frutos no jogo, porque o trabalho está no treino. O trabalho está tudo aquilo que tu fazes antes e que depois tu acabas por colher nos jogos. Estava aqui. Mas, sim, tu estiveste com que equipa este ano lá em baixo? Sub-14 masculino? Este ano tive com sub-16 masculinos. Sub-16? Sim. Ok, então vamos ver se arranja aqui um joguinho teu. Já agora para mostrar à malta um bocadinho dos jogos lá de baixo. Sim. Já que inevitavelmente nós temos que falar das festas de basquetebol. Poderá, e eu entendo para a malta que está a ver, tornar-se um bocadinho repetitivo. Sim. Em vários episódios falar disso, mas é inevitável, é o evento máximo do basquetebol em Portugal e é onde toda a gente quer estar. Sim. Ponto final, sim. Parágrafo. Todos os miúdos é o que querem. É os miúdos, é os treinadores, não só pela parte competitiva, não só pela parte de reconhecimento, porque não vejo um grande reconhecimento que haja, porque poderia haver mais. É a minha opinião, como tanto já um bocadinho à parte e vendo um bocado como adepto do outro lado, sendo também treinador, acho que os treinadores deviam de ser mais reconhecidos, não só nas festas, mas no geral. E por isso lá em baixo também é um sítio onde os treinadores podem falar, podem conviver, podem trocar ideias, podem aprender, podem ver jogos, podem ver maneiras diferentes de trabalhar, podem crescer muito como pessoa e como treinador. E uma malta não tem muita noção do que é que acontece lá em baixo, mexe com muita gente. É um evento muito grande. É o que estavas a dizer, mas sobretudo as vivências. Acho que passa mais pelas vivências que tu acabas por ter. O que estavas a dizer, entre atletas, os próprios atletas entre eles, os treinadores entre eles, acabas por ver pessoas que se calhar já não havias desde o ano passado, desde as últimas festas. Portanto, acaba por ser muito gratificante. Ora, venho aqui. Boa. Mas estavas a falar relativamente a vermos isso. É ótimo cada vez mais as transmissões estarem a ser em direto. Sim, exatamente. A possibilidade da malta poder ver os jogos em direto é muito bom. Vamos puxar aqui. Por exemplo, tu se fores ver... Baixar aqui o som para a malta. Um joguinho lá em baixo. Como vocês podem ver, o pavilhão é um pavilhão porreirinho. Onde é que anda o rato? Puxa para aqui. Porque tu se fores ver, há pessoas, os pais... Aqui, estão a ver. Os pais, quando... Há pais que querem ir lá abaixo ver os miúdos e não conseguem, não há estadia. Nestas semanas não há estadia muitas das vezes para os pais irem. E o facto de terem a transmissão em direto é muito boa. Porque conseguem acompanhar. Quem não tem, por exemplo, não tem possibilidades financeiras para ir lá abaixo, acaba por conseguir ver os filhos e ver os seus familiares a jogar. Até porque, e vamos pôr isto de uma forma mais real também. Isto também é um negócio. Verdade seja dita, não é? E por ser um negócio, o que é que acontece? Os hotéis também tornam esta época uma época alta, chamemos-lhe assim.
que é a Páscoa, Páscoa. E então é pré-Páscoa com as Sim. festas do basquetebol no Algarve. Sim. E se nós formos ver isto, acaba por ser caro um pai ter que tirar férias, hotel, normalmente leva a família toda, porque nunca vai só um. Sim, só o pai ou só a mãe. Não há, são despesas muito elevadas para as famílias. É verdade que vale a pena para quem gosta de basquetebol e muitos dos jogadores são filhos de quem já jogou basquetebol, quem teve vivências no basquetebol. É excelente e é um dos sítios onde eu gosto de passar para rever pessoas, porque tenho muitos amigos nas festas e vai ser um prazer passar por lá quando conseguir. E o Pedro, estávamos aqui, é engraçado, vocês podem ver o pavilhão, este é o pavilhão municipal, se não estou a erro. Sim, é onde jogou a Imortal, a equipa sénior da Imortal. Está Um na bom Pro pavilhão, League. um bom pavilhão, fazem 3 jogos em simultâneo, Sim. não é? 2. Agora este ano, Este ano só fizeram este ano ou dois. o ano passado, mudaram para 2. Para 2, ok. É mais seguro. E depois fazem também o All-Star, não é? Com as bancadas todas. Mas estávamos a falar de vivências, desculpa-me interromper. Estávamos a falar de vivências, é muito engraçado porque tu depois acabas por exemplo, há miúdos que acabam por tirar férias, alguns que não vão, por exemplo, na viagem de finalistas, acabam por tirar férias na Páscoa para irem à Albufeira. Ok, o objetivo é irem de férias, mas acabam muitas das vezes por passar lá, por dizer olá, por ir cumprimentar todas as pessoas que eles também sabem que lá estão, que também já lá passaram. É verdade. E é muito engraçado, por isso aconteceu todos os anos que eu lá fui, encontrar gente na bancada que tinha ido lá às seleções do ano anterior, que este ano já não podia ir, porque já era sub-18 ou sub-19, e acaba por ir, por mostrar, por vir dizer olá, e vai muito em conta que estamos a dizer, as vivências muitas das vezes não é o ganhar ou perder, mas sim relembrar e olha, também já joguei aqui, também já passei por isto, sei o quão engraçado é. Mas é sempre uma tristeza quando eles saem do comboio, quando é o último dia e estão a voltar a casa, mas depois muitas das vezes acabam por voltar lá e relembrar os momentos, que acaba por ser muitas das vezes isso o bom, relembrarmos os momentos por qual passámos, dentro de um campo e fora do campo, mais importante do que dentro, fora do campo. Mesmo porque até mesmo até porque isto é uma competição muito cansativa, não é? Sim. Para toda a gente. Sim. Não é? E as emoções estão sempre no alto. Sim. E fazem fila para o médico para curar lesões porque queres jogar e Fazes fila para a cantina e depois fazes fila para ir apanhar o autocarro. Sempre a correr, sempre a correr, chegas, cama, deitas as crianças, está tudo, esperas tu que eles se calhar não estão a dormir, mas tu esperas que estejam a dormir, vais reunir, não vais porque andas a fazer rondas e quando finalmente passaram 4 horas, lá vais conseguir fazer a tua reunião às 3 da manhã. Porque a malta já está toda morta, tudo cheio de fome, bota a comer qualquer coisa, cama, 5 da manhã, 6 da manhã, às 7 estamos de pé outra vez, bora, siga sempre. E a malta não entende isso, e chegas a uma altura que cansa mesmo muito e a malta depois a voltar para cá é uma viagem cheia de alegria, mas vem tudo é de louvar. Completamente caótico. Porque somos voluntários. Exatamente. Acabamos por ser voluntários, Sim, mas é algo que gostamos. A malta não tem noção deste evento que nós falamos e ninguém está ali para ganhar dinheiro. Ok, se calhar há treinadores que recebem ali. É possível. Acredito que sim, os diretor técnicos recebem, talvez, não sei, nem quero ir por aí porque deve ser completamente irrisório. comparado ao trabalho que tu pões. Exatamente, até porque mais do que isso eu sei também os custos que tem para este evento, a parte logística, mesmo assim está bastante melhor com a utilização dos autocarros. Sim, ano após ano. Mesmo assim, isso tem custos, não é? E por isso essas coisas todas eu tenho essa noção, por isso quem está a receber também não deve receber assim nada de mais, é um prémiozinho por estar ali a aturar aquilo. Mas 99% da malta que lá está
está por gosto e ponto final, Árbitros, parágrafo, não é? Árbitros oficiais, tudo. Até, pois, olha, os árbitros recebem por Espera jogo, aqui. ok. É, Lá em baixo? Lá em baixo não sei se recebem. Não, Lá não. está. E os árbitros são agentes em que mesmo num jogo de basquetebol normal, em que tu recebes o teu contrato com o clube, que muitas das vezes é para pagar a gasolina de país para o treino e pouco mais, Mas a ideia que eu tenho é que os árbitros gostam bastante de lá ir abaixo, não pelo facto deles irem arbitrar estes jogos, mas pelo facto de muitas vezes terem alguém, por exemplo, pelo menos que eu tenho conhecimento, tem lá árbitros a nível nacional, de categoria nacional, e que conseguem muitas das vezes corrigir as situações. Porque é tal coisa, eu digo sempre isso, não é fácil ser árbitro, longe disso. Dou muito mérito a quem é árbitro e a quem tenta ir para essa vertente. E a ideia que eu tenho é que quando vão lá abaixo, muitos deles gostam de lá ir abaixo só pelo facto de estar lá alguém para os corrigir, alguém para mudar alguma coisa, para lhes dar uma dica ou alguma coisa específica além. E isso, eu acho que deve ser isto que não são festas, são campeonatos, chamam de festas, mas são campeonatos. É bom por causa disso, porque os miúdos evoluem, os árbitros evoluem, os treinadores evoluem, porque é um campeonato exigente, como estávamos a dizer, e é bastante benéfico para o basquetebol, porque penso que a maior parte das pessoas, se não toda a gente vai evoluir com o facto de ter jogos reunidos, com o facto de teres miúdos que querem ser melhor, árbitros que querem ser melhor, porque é o que estamos a dizer, os árbitros vão lá e não recebem. Mas também mudou um bocadinho o tipo de arbitragem que tínhamos lá em baixo. Felizmente, pelo que eu me apercebi ao longo dos anos, passou-se a escolher melhor quem é que ia para estas competições. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Não estou a criticar ninguém, longe de mim. O que eu quero dizer é, no tempo em que eu passei como jogador e passei como treinador numa fase, felizmente consegui acompanhar há alguns anos as seleções e vi bastante diferenças no início, eram os árbitros jovens que iam para lá, acabadinhos de formar, e numa competição Sim. com jogos a sério. Sim. Né? Tu chegas a uma altura, isto são jogos a sério. Sim, Nos sim, para ganhar. os primeiros jogos, os primeiros dias. Eu acho que nem aí. Mas, Ok, mas havia sempre essa discrepância, não é? Agora já não tanto, mas no início, quando Sim. nós éramos jogadores e quando eu fui teu treinador, ou quando eu me lembro de tu ser, eu acho que nunca cheguei a ser teu treinador na formação, só nos séniores, mas eu lembro-me de te ver jogar e os árbitros eram os jovens que mandavam para lá. E não dava, lamento, mas não dava, os jogos corriam mal, havia sempre discussões e chegou-se a uma altura em que começou-se a escolher melhor os árbitros, mesmo sendo os jovens, haver mais os árbitros, não é? Mas haver mais os árbitros, a terem melhor avaliação, a contar uma avaliação para quem é que está a ir para lá e depois, mesmo dependendo da avaliação, se merece ir para lá. Sim. Tem que haver algo, tem que haver algum tipo de triagem e eu também concordo com isso, mas muitas vezes também tens que ver o fator da disponibilidade, quais são os árbitros que podem, porque por exemplo, falamos aqui no distrito, pode haver pessoas que já estão a trabalhar e que não conseguem tirar férias de propósito e vão ter, provavelmente vão ter sempre que ser os jovens. Sim, mas acaba por acontecer, o pessoal tirar férias para ir, às trabalhar. Sim. Porque é o que nós fazemos, como nós também fazemos, nós tiramos férias para ir trabalhar. E não é por aí que as pessoas, aquilo felizmente, e também por um lado competitivo, é um bocado minha crítica, felizmente a uma competição curta, não é? É bom para nós que temos que fazer isso, tirar férias para ir trabalhar, que é uma correria para os pais e mais não sei o quê, mas em termos de competição a coisa fica muito compacta e muito densa e corres muitos riscos, não é? E isso é a minha parte crítica, é difícil também esticar esta competição para uma semana inteira.
Por causa de tudo isso, toda a logística que tens atrás, toda a gente a trabalhar, todos os voluntários que tens a trabalhar para isto, não é fácil. Era o ideal, não era? O ideal seria, ok, fazer um jogo por dia, mas penso que o modelo competitivo vai melhorando ao longo dos anos. E por que não optar, se calhar, este ano estava-se a jogar quantos minutos por jogo? Por período? Mais curto, não era? 8? Sim, 4 de 8, sim. Se não estou em 4 erro, de 8. 4 de 8. Mesmo assim, por que não optar pela opção dos universitários, em que seriam 2 períodos de 10 minutos, meio jogos, que foi uma opção que se jogou há uns anos atrás. Sim, mas acho que eles alteraram outra vez isto. Eu sei que sim, mas por exemplo, quando eu joguei universitário, a fase de qualificação era tudo 2 períodos de 10. 2 períodos de 10. Eram jogos mais curtos, ok, tens um pico mais intenso porque estás sempre on, mas aí fazias mais do que um jogo por dia. Aí já poderias fazer 2. Sim, mas nós aqui acabamos por fazer 2 na mesma, mas sim, a intensidade era outra, ou seja, não havia tanta exigência, porque isso é verdade, todos os anos sai de lá sempre alguém com algum tipo de mazelas, mas penso que isso deve-se ao fator da carga, sim, porque há bastante carga envolvida em todos os jogos, porque parecendo que não, mas são miúdos, não são adultos, a verdade é essa, eles são miúdos. E para um miúdo desta idade aguentar este nível, sim, e esta competição. Uma competição que é muito exigente, é uma competição que, a verdade seja dita, para além de ser muito exigente em termos emocionais, em termos físicos, é uma competição em que tens 2 jogos por dia, 4 partes de 8 minutos, em que quem entra, não entra para brincar. Sim. Não é? Sim. Muitas das vezes, como vocês podem ver ali, muitas das vezes o espaço para aquecimento é muito pouco. Não tens. Os jogadores entram frios para dentro de campo. Tens 5, 10 minutos para aquecer. É uma gestão muito complicada. Não é? É um desafio, isso é, mas são os condicionantes que têm. Felizmente também as equipas técnicas aumentaram, não é? Sim. Portanto, temos tido sempre pelo menos 3 pessoas a trabalhar em conjunto. Sim. Para melhorar essa parte, aquecimentos, para melhorar ajuda. E felizmente essa parte está melhor, principalmente na nossa associação, que felizmente temos hipótese, temos voluntários para isso. Ter esses voluntários todos. Mas é. E gente impecável que a seu tempo mas sabes os que conheceremos. isso é bastante importante, porque tu, se trabalhares com pessoas com quem tu consegues conversar, com quem tu partilhar ideias sem problemas nenhuns, falar abertamente, facilita muito o trabalho. Como é que eu ia dizer isto sem ferir a suscetibilidade? Podes ferir, nós estamos na Twitch, não há medo. Porque às vezes quando se é novo, quando se é um treinador novo, a tendência é para abanar a cabeça. Ok, sim. E não somos às vezes críticos ao ponto de eu dizer que não à tua linha de pensamento. Eu pensar algo diferente de ti. Mas isso é o que acaba por diferenciar um bom treinador de um treinador medíocre. Eu penso de uma forma, esta é a minha linha. Posso respeitar-te e tenho que te respeitar, porque tu tiveste vivências, tens o teu conhecimento, tiveste vivências diferentes das minhas. Tu não deixas de ser um treinador bom naquilo que fazes só porque pensas de maneira diferente da minha. O que importa dentro de uma equipa técnica é haver o respeito para podermos debater, melhorarmos todos, quer eu como tu, debatermos e conversarmos e arranjar um caminho em conjunto, de forma a, neste caso que estamos a falar nas seleções, é obter o melhor rendimento e obter vitórias. Pronto, sempre foi esse, mas acho que tem que haver respeito e tem que haver uma abertura e tem que haver a crítica, porque muitas vezes as pessoas, tal como dizemos que os jogadores não sabem lidar com a crítica, nós treinadores temos de saber lidar com a crítica e saber lidar com uma pessoa que tem um pensamento diferente do meu. Felizmente temos linhas orientadoras nas seleções distritais, acabamos muitas das vezes por dar uma opinião que se calhar o meu colega estava lá da minha equipa não estava a perceber esse pormenor ou essa alteração que se pode fazer de forma a melhorar.
Sim, mas fomos ver, acho que faz parte mesmo do crescimento, não é, malta? A questão, nós como treinadores, e eu felizmente comecei como treinador com 13 anos, por um acaso, eu era pouco mais velho do que os miúdos que treinava. E Mas o que é que lá eu está, sabia? por falta de pessoas. Zero. Sim. Por falta de pessoas. Sim. E porque numa situação em que o meu pai passou por uma direção de um clube e viu-se sem treinadores, não é? E eu estava disponível, disse-me assim, olha, podes lá ir? E eu, posso, olha, é de brincar qualquer coisa, não é? E tudo começou assim. E se tu fores ver, houve alturas na minha formação como treinador em que quem me dissesse o que quer que seja, eu é que sei. Sim. Eu é que sei, tenho a minha cena, eu é que sei. É um processo e isso faz parte do crescimento. Sim. Não é? E tu chegas a uma altura em que felizmente consegues sentar-te e conversar e dizer, olha, porque é que Estás a fazer tu X e não trabalhas fazes assim Y. e não trabalhas assim? Explica-me, Sim. porque a minha maneira de ver pode ser diferente da tua, a minha maneira de ver pode-me levar a que eu escolha outro tipo de trabalho para fazer outras coisas e não é? Há milhentas maneiras de trabalhar. Sim. A parte boa deste convívio e da ligação das equipas técnicas é mesmo isto, é o poder estar à vontade para conversar e para pôr, e mais à frente, que é uma promessa que vou fazer, que é quando tivermos hipótese depois noutro tipo de formato, com mais gente, se calhar trazer aqui o Nuno, brincarmos um bocadinho com maneiras de trabalhar, maneiras de ver as coisas, porque tanto eu como o Pedro como o Nuno defendemos as mesmas linhas orientadoras, mas temos maneiras diferentes de ver as coisas para trabalhar. Sim. Não é? E é muito fácil jogar com isso e compor isso. Isso é o que define a individualidade de cada um. Cada um é diferente por causa disso, por causa das diferentes maneiras. Mas deixa-me só dizer-te, tu acabas por ser treinador com essa idade por falta de recursos. Sim. E muitas das vezes nós como treinadores podemos e devemos passar a mensagem de que muitas das vezes, agora acaba as festas, deixe de ver as pessoas. Não, há milhentas formas de ficares ligado ao basquete, de poderes deixar de ser jogador e ficares ligado ao basquete, porque muitas vezes falta treinadores, falta árbitros, falta diretores e falta muita coisa, e às vezes passa mais por tu dizeres e por passares uma mensagem aos miúdos de que esperas eu disse isso há 2 anos quando o Zé Teixeira, o Nuno Silva, o Nuno Silva, está-me a faltar outro atleta, não acredito. Mas pronto, e disse-lhes, fiquem ligados ao basquete, foi o Igor Neca, fiquem ligados ao basquete de uma forma ou de outra, podem ser treinadores, árbitros, mas fiquem ligados à modalidade, porque cada vez mais eu vejo que há cada vez menos gente a ficar ligada à modalidade. Mas eu acho que não. E agora que eu discordo de ti, porque o basquetebol é uma modalidade muito especial. Sim. E quem joga basquetebol, por muito grande ou pequena que tenha sido a carreira, o bichinho fica lá dentro. Sim. Okay? É bom sinal. O E bichinho é bom fica sinal, lá dentro. é ótimo. E mesmo que não se mexa em prol da modalidade ou que não faça nada para ajudar a modalidade, vai estar sentado no sofá a ver um joguinho de basquete ao domingo, não é? Ou ver um joguinho da NBA de vez em quando. Por muito, não me venham com coisas, o basquetebol tem esta coisa. Sim. E mesmo até malta que nunca jogou basquete, eu tenho pessoas que trabalham comigo que veem jogos da NBA e que me vêm fazer perguntas. Olha lá, achas que posso apostar neste ou naquele? Sim. Não é? Acredito. Aliás, até te digo mais, porque só o facto de terem o bichinho, porque eventualmente essas pessoas podem vir a ser pais, podem vir a ser mães, se acabarem por ficar, tal como tu dizes, com o bichinho da modalidade, nada não lhes impede, quando tiverem com o filho, experimentar uma modalidade, que seja a primeira, seja o basquete. Acredito nisso, acredito. Mesmo. Porque é tal coisa, nós somos formadores, nós somos treinadores, somos formadores, mais do que o ganhar ou perder é passar essa mensagem e passarem uma boa imagem daquilo que é o basquetebol.
para quando essas outras pessoas acabarem por terminar, por exemplo, a sua carreira como jogadores, fiquem ligados de uma outra forma. Tenho pena de todas as pessoas com quem eu lidei que acabaram por abandonar o basquete. Não quer dizer que elas não voltem numa fase posterior, é isso que estás a dizer. Não quer dizer que elas não voltem, mas aquilo que eu espero, aquilo que eu espero é que a impressão que eles tinham ficado do basquete seja boa ao ponto de serem mais uma pessoa, estar ligado ao basquete, ou de verem basquete, ou de falarem de basquete. Até se tu fores ver, a maneira mesmo das pessoas que lidaram com o basquete mudou. O que é que eu quero dizer com isto? No nosso tempo, tu tinhas muito o bota-baixismo e o bairrismo. Eu é que trabalho bem e aquele trabalha mal, e eu vou e tenho que ganhar àquele. E hoje em dia eu acho que já não há tanto. Somos tão poucos, verdade seja dita, principalmente aqui no interior, é tão pouca gente a trabalhar com o basquetebol que nós acabamos por ser sempre os mesmos, e quesílias sempre houve. Sim. Mas já não há o bota-baixismo, já estamos todos a crescer em prol do desporto, e a mensagem que é passada é uma mensagem mais alegre para as crianças. É diferente do que era incutido antigamente, não é? Bem ou mal, era passada essa mensagem. E acaba por ser isso, não é? Porque felizmente já começámos a perceber que somos cada vez menos. Penso que a minha maneira de ver, porque repara, o Unido junta só a ABC esta época, entre sub-14 femininas, porque, uma equipa tinha X, outra equipa tinha Y, se juntarem os dois. Porque infelizmente, na minha maneira de ver, há um regulamento técnico-pedagógico que prejudica bastante as equipas do interior. E quando eu digo as equipas do interior, é as equipas com menos atletas. Repara, neste momento o mercado é livre, qualquer clube pode ir buscar, e quando eu digo buscar é chegar ao Facebook e dizer: olha, queres vir para a minha equipa este ano, somos campeões distritais. Infelizmente há situações dessas a acontecer. E o regulamento técnico-pedagógico, do facto de teres que ter pelo menos 10 jogadores em sub-14 masculinos e 8 jogadores em sub-16 masculinos, em sítios em que há poucos miúdos, torna-se difícil criar novas equipas, e segundo, muitas das vezes os miúdos, quando vão para o jogo, então, eu tive o ano passado, estava em sub-14 e tive situações dos miúdos a perguntarem-me: oh Pedro, quantos é que estamos para ir ao jogo? Vamos 10. E eu: olha, não, vamos só 9, mas olha, vamos menos, mas olha, jogam mais. O objetivo, muitas das vezes o objetivo deles não era jogarem, não era divertirem-se, não era aprenderem, era: temos 10, porque se não tivermos 10 perdemos logo o jogo. Exatamente. E ainda lidei um bocado com isso. Os meus últimos anos a treinar clubes de formação foi um bocado por aí, porque felizmente nunca me vi em situação de perder jogos por não ter jogadores. Felizmente tinha aquele grupo, mesmo quando estive no CDC, que foi talvez a fase que eu senti mais no meu último ano a trabalhar com o sub-14 masculino, em que senti mais que tinha menos miúdos. Também o clube estava a sofrer um bocado naquela altura, passar uma crise complicada. O pavilhão também já estava felizmente já está muito melhor. Felizmente já estava complicado, e a questão, aquilo, se fores ver, eu acho que é sempre uma boa opção. Quando os miúdos são poucos, tens que juntar e tens que dividir custos, e quer não, o facto do Unidos ter um pavilhão faz com que o Unidos tenha uma estrutura mais estável. Sim. Que não o ABC, por exemplo, não é? E o ABC, o facto de alugar pavilhões é um custo abismal para toda a gente. E eu passei pelo ABC, passei pelo Unidos, passei pelo CD, passei por todos os clubes, não é? E as verdades são para ser ditas, e acho que é inteligente esse processo, como é inteligente também apostar mais nos minis, que tirar outra forma, outros sub-12, os sub-10, haver outras competições, haver outras hipóteses, porque aí é que nós temos que crescer e criar. Sim, se tiveres uma base alargada de minis, acabas por lá está. Se tiveres muitos minis, acabas sempre por conseguir, porque então
apesar disso ter acontecido a época passada, porque tu vais a buscar minis, não porque eles têm capacidades, mas vais buscar minis porque tens que ter 10 para ir a jogo. Ou vais buscar sub-14 porque tens que ter 8 sub-16 para ir a jogo. E andamos sempre a remendar. Eu não concordo com isso, apesar de eu já ter feito, porque lá está, os miúdos estão mais preocupados em ter 10 jogadores do que estarem preparados. Eu digo que tive atletas e isso é outro problema do regulamento técnico-pedagógico, que não estão preparados para aguentar 10 minutos seguidos a correr. Sim. Se tens 10 minutos, não podes fazer substituições. Sub-14 não podes. É aquele 5, 10 minutos, vai, corre. E o miúdo pode ter chegado ao basquete, pode estar em excesso de peso. Tens que aguentar. Olha, em vez de correr, caminhas. E a experiência para o miúdo vai ser má. Vamos por aqui. A outra competição que há também e que pouco se fala, infelizmente, e que também é de ter o prazer de lá ir, até porque tenho um amigo lá, o grande Armindo, um abraço para o Armindo, é a competição de Passos de Ferreira. Passos de Ferreira é o mini basket. Tu já estiveste lá? Não, nunca tive o prazer de lá poder ir. Eu também ainda não, e sei que é uma competição que também está a crescer aos poucos, não só as festas de basquetebol do Algarve, mas é a referência da formação do basquetebol para o norte do país, em comparação em termos competitivos para a formação. Está a crescer, começou com um formato em que jogavam 3 rapazes, era equipas de 4 rapazes, 4 raparigas e jogavam misto. Havia um período misto, depois era um período masculino, depois acho que eram 6 períodos. Eram 6 períodos. Era 2 masculinos, 2 períodos masculinos, 2 períodos femininos e 2 períodos mistos. Penso que era. Não era por esta ordem, mas sei que era masculino, feminino e depois havia períodos. O que é que tu achas disso, de jogar mistos nesta idade? Tanto que isso alterou. Este ano acabou por alterar, pelo menos daquilo que sei. Eu acho que foi 10-10, 10 miúdos masculinos, 10 femininos, e acho que as competições já foram separadas. A meu ver, porque tu acabas por, de uma forma indireta, acabas por estar a preparar miúdos para sub-14, para sub-16. É formação, mas também estás a formar para jogar. E estas festas de Passos de Ferreira também são, a meu ver, campeonatos. Há uma componente diferente. Olhas para aqui e há mais períodos de diversão. Lá em baixo não é tanto, quando vais a jogo, mas aqui há períodos, tanto que aqui em baixo fazem o All-Star dos miúdos, fazem o concurso de lançamento dos miúdos, fazem o jogo entre os mais altos, o jogo entre os mais rápidos. Boa. No último dia, eu já tive o prazer de poder lá ir no último dia, onde fazem esses All-Stars. É muito engraçado. Há mais, pelo menos a impressão que eu tenho é que há mais períodos de convivência. Mais lúdico do que competição, não é? Também tem períodos de competição. Sim, mas tem uma componente mais lúdica. Lá em baixo é mais competitivo e é para ganhar. Descanso sim. E competição mais séria. Aqui ainda é uma fase em que se dá espaço à parte mais lúdica. Sim, não é? Mas penso que até porque em termos maturacionais, um miúdo de sub-14 é diferente de uma mini 12. É diferente de uma miúda de mini 12, tá? Às vezes aqui já apanhas miúdas que já maturaram, que já deram o pulo da altura, e os miúdos não, pela ideia que eu tenho, tu vais aqui a ver as miúdas, em média, provavelmente vão ser mais altas do que os miúdos, por causa disso de já terem tido o pico maturacional mais cedo. Mas depois os outros que por acaso já deram, e eu quando passei pela minha fase de mini, eu sempre fui maior que toda a gente. Não é? Que toda a gente, vinha quem viesse. Sim. E a jogar com miúdas nesta fase, sim. Coitadinhas, não é? Porque não há um cuidado, não é? Sim, exato. Sim. Por isso é que tu treinas em séniores com raparigas. Sim. Sabes que mais ou menos tens aquele cuidado, não vais forçar, não vais empurrar, há maturidade para isso. Sim. Aqui não há maturidade, aqui há choques, há porrada, sim, mas porrada salvo seja, né? Mas acho que há contactos do jogo de basquete. Mas acho que sim, que fizeram bem até por causa disso tu acabas por perceber melhor o nível onde estão, como é que jogam, apesar disso poderá não interessar tanto numa fase de minis. Mas penso que é positivo eles terem feito essa alteração,
para masculino e feminino, porque vai ser aquilo que tu vais encontrar em sub-14 e em sub-16. E torna a hipótese de aumentares a parte competitiva, não é? E focaste mais na parte mista para o lúdico, não é? Para a parte de convivência do que a parte do jogo em si, torna a coisa um bocadinho mais séria. Sim, não é? mas repara que acabas, agora estava aqui a pensar, acabas por dobrar o número de minutos que cada miúdo joga, porque quando era misto, penso que levavas 12 jogadores, 6 rapazes, 6 raparigas. Desta forma levas 10 rapazes, 10 raparigas, levas 20 pessoas, levas 20 miúdos, 10 miúdos, que acabam por experienciar isto. É uma experiência diferente. Estava no outro dia o Nuno e o Zé a contar, e todas as pessoas que foram no ano anterior, a dizer que há miúdos que é a primeira vez que estão longe dos pais. Pois. Há miúdos que não sabem o que é estar longe dos pais, só por esse tipo de vivências, o facto de, olha, não, estás longe, mas vamos estar aqui, vais jogar basquete, estás aqui com os treinadores, não há problema nenhum. Só por aí o miúdo é obrigado a crescer, a desenvolver-se, a ter uma adversidade que é, ok, nunca tive com os meus pais, nunca tive longe dos meus pais, vou passar as primeiras noites longe dos meus pais, como é que vai ser, e tenho que passar por isso, porque estão longe, os pais não os podem ir buscar, e vão ter que assumir, vão ter que chegar à frente, vão ter que dormir e vão ter que descansar. Mas a malta não entende isso. E eu posso te dizer, olha, eu tenho uma história num Jambori com um miúdo, e no Jambori é esta fase, não é? É igual, exatamente. E era um miúdo, eu já não me lembro do nome dele, mas ele se lembrar desta história, logo se falará disto. Um miúdo que eu percebi que nunca tinha saído do pé dos pais, como é mais que óbvio. E a mãe chegou ao pé de mim quando me entregou o miúdo e disse-me assim, olha, o meu filho só come sopas e só come fruta. Espera aí que eu já te digo então. Vamos embora. Primeiro dia vou sopa normal, o miúdo come, está tudo, não chora, vai comer a seguir, come, está tudo, não chora, chega à fruta, começa a chorar. Então, mas o gajo não comia frutas, mano. Mas qual é o problema da fruta? E diz-me ela, pá, eu não gosto de fruta, eu só gosto do sumo da laranja, a minha mãe espreme-me. Eu, espera lá, ok. Está bem, pronto, olha, então hoje eu deixo de passar a fruta, o primeiro dia não há problema nenhum. Segundo dia, banana. E vai o miúdo, chora outra vez. Estou desgraçado com este gajo, mano. Então, mas o que é que agora tem a banana? E diz-me ele, não gosto da banana, tem textura. E eu, não, a banana tem textura. Claro que pois tem tem, textura, exatamente. mas, tipo, Não é que tem textura. Ao terceiro dia, iogurtes. Não gosto de iogurte. Como não gostas de iogurtes? Olha aí, o iogurte tão fixe. Tem teias de aranha. Aquela espuminha assim por cima. Não, isto é espuma, mano. Isto já passa. Olha aí, come. Tá bem. Ao quarto dia, ligou para a mãe e disse assim, mãe, estou a comer favas. Pois é, pá. É que isto é um processo de crescimento muito grande que os miúdos passam. E muitas das vezes eles nem sabem que gostam das coisas, e esta parte alimentar para quem está com as crianças é uma preocupação muito elevada, e tanto aqui nesta fase, mas nesta fase felizmente já tem nutricionistas, já tem essa preocupação de ter, mas nós treinadores passamos muito tempo na estrada com os miúdos e muitas das vezes nem sabemos o que é que eles comem. Sim. Mas é bom para eles próprios terem noção, tu quando estás com eles, porque eu pelo menos falo da parte do background que tenho na licenciatura e no mestrado, ajuda bastante até para eles próprios perceberem o que é que eles podem comer e devem comer antes de um jogo e depois de um jogo, e quantas horas antes. Eu pelo menos falo porque é mais fácil para mim falar dessa parte e ensinar isso aos miúdos, porque neste caso não são desportistas de alto rendimento, mas ok, o objetivo continua a ser tu conseguires tirar o máximo proveito deles, neste caso na parte desportiva.
se conseguires aconselhá-los a comer isto ou a comer aquilo de maneira diferente ou a horas diferentes, acabas por conseguir tirar melhor rendimento e eles próprios sentirem-se melhor e tirarem o melhor rendimento. Isso foi uma coisa que mudou bastante, não é? Da nossa formação. Sim. E eu falo, eu nunca tive um treinador. O que é que os treinadores me diziam? Tens que comer menos. Errado. Quando às vezes tens é que comer mais. Se calhar tens que comer mais, mais tens é que comer coisa bem. diferente. Exato. Não é comer porcarias. Sim. Há uma maneira diferente de passar a mensagem e de ver as coisas, felizmente. Sim, felizmente. Não é? E as pessoas que estão à frente já pensam não só no basquetebol, não é? Não só na parte técnica, na parte tática, mas também na parte física, na parte São os de pequenos alimentar. pormenores. Não é? São os pequenos pormenores. Sim. E Fazem felizmente os pais também já adquiriram essa informação e a malta diz que é a época das dietas. Eu chamo que é a época das pessoas inteligentes, porque infelizmente é assim a ignorância. Ontem eu via o Joe Rogan a falar, não era o Joe Rogan, era o Guilherme Duarte, no podcast do Guilherme Duarte, em que ele dizia, em que estavam à conversa, em que diziam que a fome, a obesidade está internamente ligada com o facto de seres pobre. E eu dizia, pobre, mas como? Pobre de cabeça, só se for, porque quem é mais abastado monetariamente vai ter uma tendência maior para encharcar as crianças e muitas das vezes as crianças já vêm obesas, já não é uma questão do adulto. O adulto Porque tem acesso mais fácil à comida, a qualquer tipo de comida. Uma pessoa rica... Não é? E isso faz sentido, uma pessoa rica consegue comprar, comer o que é que lhe apetece. Hoje em dia toda a gente tem um telefone nas mãos, toda a gente tem internet, toda a gente consegue perceber que há hipótese de aprender um bocadinho mais, não é? E muitas das vezes há coisas e há informação dramática, há informação a informação que passa que não é correta, não é? O problema neste momento acaba por ser mais por aí. Mas em termos alimentares, felizmente, não. Está tranquilo. Podes partir tudo. Não partas. Infelizmente, a informação que se consegue tirar sobre a alimentação está cada vez melhor. Sim. O problema agora acaba mesmo é por tu selecionares qual é que é a informação que queres, porque neste momento e com a investigação científica que corre hoje em dia já tens um a dizer que isto faz mal e outro a dizer que exatamente a mesma coisa faz bem. Claro que sim. Agora o problema é o que é que tu queres e ser específico naquilo que procuras e na informação que tu acabas por ter que procurar. Mas depois também faz um bocado parte e eu vi isto pelo meu crescimento e pela situação em que passei. Faz muito parte do teu crescimento pessoal. O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo para os jogadores, e passar a mensagem para quem nos está a ouvir, a malta que está aí, muito obrigado. A ligação da alimentação e de cada um, parte de cada um, nós somos o que comemos. E embora nestas idades de formação é um bocado difícil as crianças terem uma voz em relação ao que é que comem, ok? Mas há mais informação agora para os pais, e os pais já sabem que mandarem sumos, iced e bolicaus para a escola, para os lanches e mais não sei o quê, a coisa não vai assim tão bem. É o mais fácil. E cada vez tens mais gente a levar comida boa e a perceber a importância disso. Agora, em termos de ligares essa parte a um desporto, ainda mais importante Quem quer ser diferente, tem que fazer coisas diferentes. Com um objetivo. E o crescimento pessoal vai na parte de tu perceberes o que é que o teu corpo quer. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu cheguei a um limite da minha dieta em que eu não comia leite, nem nenhum derivado de laticínios, ok? Eu não comia cereais, ou seja, a minha alimentação baseava-se em carne, peixe, ovos, legumes e frutas secos. Ponto final, parágrafo. E tive meio ano a comer assim. É verdade
sentia o meu corpo a trabalhar que nem o relógio. Sempre ao máximo, sempre muito bem, muito bem. Comia muito. Comia, à base disto, comia muito. Muito faseado, de X em X horas, muitas das vezes comia já Faseado. sem fome, mas tinha que comer, sabia que era a hora que tinha que comer, mas sentia, ou seja, levei a coisa a um limite em que eu me apercebi, ok, este é o limite, este é o ponto ideal agora. Posso brincar um bocadinho, porque não sou atleta profissional, né? Posso me dar ao luxo de comer uma sobremesa de vez em quando, agora que tenho 32 anos. Lá está, depende do que tu queres. Dos objetivos. É isso, exatamente. Depende do que tu queres, porque isso vai acabar sempre por ir por aí. Okay? Se tiveres muita força de vontade, se o teu objetivo for aquele, se estiveres disposto a fazer tudo aquilo que é necessário para chegares ali, ok, é a mesma coisa que ser jogador de basquete. Ok, eu quero ser melhor, mas não basta se dizeres eu quero ser melhor jogador de basquete. É preciso fazer essas coisinhas todas pequeninas se quiseres realmente ser o melhor jogador de basquete que podes conseguir ser. Mas depois lá está, depende daquilo que tu queres. Depois se queres brincar, é o que tu estavas a dizer, depois posso mudar, posso brincar, posso comer aqui, posso comer ali. Sim, até porque hoje em dia, e o que mudou muito na alimentação, e eu posso falar sobre isso abertamente, é que a malta fala, dietas, a palavra dieta é uma palavra muito contraditória e muito tramada. Não é? Eu mudei muito a minha alimentação. Sim. E não estou de dieta. Sim. Estás a entender? Ou seja, eu aprendi que não posso comer fritos, não posso comer doces, já sei que o açúcar é venenoso. Poder podes, óbvio, isso é como tudo, exatamente. Mas poder podes, mas vais acabar por colher os frutos lá mais à frente a daquilo. questão é essa, eu se comer todos os dias um chocolate e a malta não lê, porque basta lermos o rótulo e um chocolatinho todos os dias. E atenção, eu como um quadrado de chocolate todos os dias, chocolate negro, ok? Mas se for comer um Twix ou um Kit Kat ou um Mars ou eu chegar e ler o rótulo, eu estou a enfiar com 300, 400, 500 calorias no bucho. De enfiada. Não é? De enfiada. E o que é que eu estive a fazer antes? Não é? Porque se eu estiver a fazer desporto e lhe enfiar com açúcar a seguir, ok, aceito, o nosso corpo vai absorver. Eu conheço muita gente que pratica crossfit, desporto levas ao extremo e chegam ao fim do treino e comem marshmallows. Ok, está a injetar açúcar porque precisa, está tudo bem. Doseado. Agora, se eu comer todos os dias, é como eu. É uma boa, também é doseado, lá está. Também é doseado, se calhar tens que fazer alguma coisa antes, depois, ou comer menos. Ou não comer. Ou não comer, substituir por outras coisas, que é a parte interessante das dietas e das hipóteses. Porque hipóteses, e eu aprendi. Eu fazia snacks com cenouras. Hoje em dia já não levo, tenho outro tipo de alimentação e consigo só com uma bolachinha passar bem até à próxima refeição. Mas na altura eu sentia necessidade de comer, estava em dieta e sentia mesmo necessidade de comer. E enfiava-lhe com cenouras cruas e andava a roer cenouras cruas no trabalho. Está bem, ao menos não estou a comer açúcar. Que o açúcar é o venenoso, é a parte má, porque é aditivo, não é só o hambúrguer do McDonald's. Ok, se calhar os pais também deixam comer o hambúrguer do McDonald's hoje em dia, se calhar uma vez por mês, não é? Antigamente, quando apareceu, deixavam mais vezes, não é? Já era outra lógica. Sabes que infelizmente cada vez mais aparecem miúdos desses no basquete. Eu que estou ligado aos minis. Felizmente, apenas o ano passado é que não estive ligado aos minis, mas cada vez mais te aparecem miúdos com problemas a nível da obesidade, porque tens que perceber que o estilo de vida felizmente foi melhorando ao longo dos anos. Se olharmos há 20 ou 30 anos atrás, as pessoas eram mais ativas, as pessoas eram menos obesas, se calhar porque tinham menos acesso à comida. Sim, mas e até mesmo as próprias
empregos das pessoas eram empregos mais ativos, não é? Sim. E tinhas, às vezes havia as pessoas que tinham que se deslocar a pé para o trabalho, ok? Aí é mais atrás ainda. E mesmo o próprio trabalho era mais ativo, não é? Sim. Hoje em dia tens As novas muita tecnologias gente é parado, tudo muito mais a nível da secretária, estás numa secretária e o problema é que, e infelizmente tu olhas para os miúdos e tu vês a carga horária que eles têm na escola. É o tempo todo estão sentados, não é? Vamos por isto. Não estão a trabalhar como um adulto, estão Exatamente. numa secretária a escrever, a copiar, a fazer contas de matemática. E no outro dia estava a ler o Carlos Neto, que é um professor, a falar sobre isso. Os professores mandam trabalhos para casa. Mais tempo que o miúdo vai estar sentado, sem estar a fazer nada. Eu tenho miúdos nos minis que os pais dizem, olha, ele não vai ao treino porque... Ele não vai terças e quintas porque vai para a explicadora. Miúdos que andam no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, ele vai para a explicadora. E tu chegas, o miúdo sai da escola, vai para a explicadora, da explicadora provavelmente vai para casa jantar para ir para a cama para seguir ir fazer exatamente a mesma coisa que é estar sentado o dia todo, provavelmente numa secretária. Passam-se E depois é anos normal de que os formação miúdos... assim. E depois tens essa parte também que é uma coisa que tem que mudar urgentemente. O desporto nas escolas tem que ser mais obrigatório. Abram os olhos. As crianças não podem passar a semana com 1 hora de desporto por semana. Mas é o que estamos a dizer, cada um na sua dose. Se tiveres menos dose de atividade física, provavelmente vais ter mais dose de outra coisa a nível de gordura. Não é? Mas é triste, mas acaba por ser verdade. E depois ouço pais de miúdos nos minis a dizer que não vai ao treino porque tem que fazer os trabalhos de casa. Olha, eu não vai ao treino porque tinha 4 fichas para fazer para casa. Mas até aí também se vê alguma diferença, já viste? Tu estás a dar treinos aos minis quantas vezes por semana? 3. Terças, quintas e sábados. Eu andei muitos anos a dar treinos aos minis uma vez por semana. Sim. Mas é bom entendo porque ao sábado, por exemplo, é o mais fácil. É o mais fácil e de certeza que é o treino onde dá mais gente nos minis. É o sábado de manhã. Porquê? Porque os pais despejam para ali as criancinhas. Acreditas que não? Não? Já não? Infelizmente... Desculpa, deixa-me ver. Tranquilo. Vai lá, não a ver de ti. Toma! É a Patrícia. Mas estava-te a dizer... Podes atender se quiseres. Mas infelizmente... Pois em alta voz que ainda falamos com ainda ela. falámos os três. Mas pronto, estava-te a dizer, infelizmente, ao sábado, acaba por ser quando temos menos minis. Okay. Porque há outras atividades. Ou seja, os pais... Então é os escoteiros agora? Ou natação... O que é que... Sabes que, felizmente, há muita oferta. Felizmente, cada vez mais há oferta para os miúdos. Natação, equitação, basquete. Cada vez há uma oferta maior e isso é bom. É mau é sobrecarregar os miúdos. É a mesma coisa que os trabalhos de casa. É mau o miúdo chegar a casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, olha, não pode ir porque tem que fazer os trabalhos de casa. É a mesma coisa quando tu metes basquetebol, futebol, natação, hipismo, judo. Se sobrecarregares o miúdo vai ser a mesma coisa que a gordura. Sobrecarrega o meu corpo com gordura, é normal que ele depois responda de maneira diferente. Sobrecarregar o miúdo também é mau, de tudo. Estamos a falar nas doses, tudo na dose certa. Mas estávamos a falar dos 3 treinos. Para começar a criar hábitos, tu se fores ver em sub-14, queres treinar os miúdos 3 vezes por semana. Sub-16, queres treinar os miúdos 3 vezes por semana. Talvez mais. Nos minis. Talvez sim, mais talvez já. Mais seria o ideal, não é? Mas estávamos a falar de sobrecarga, exatamente a mesma coisa. Não sobrecarregar, mas... sub-16 já se poderia 4 sim, treinos porque por já semana, maturaram. Sub-18 sim, já deve ser imperativo teres 4 mesmo, treinos. sim, em sub-18 embora já maturaram, ainda sim. Não têm o desenvolvimento total. Não, mas já começaram a maturar, ainda não estão na forma final, mas sim. Mas sim, já conseguem aguentar 4 treinos por semana, perceber sim. as situações. Sim. E o próprio treinador felizmente já gera, já há uma noção maior. O treino após-jogo, o treino pré-jogo, sim, tu perceberes. já há muita diferenciação da carga que dás. Sim.
Felizmente há isso, mas sim, depois entra a questão também, depois em sub-18 é uma fase em que estás com exames nacionais para entrar para a universidade, mais estudo ainda, não é? Sim. É tudo uma situação porque ocupa tudo muito espaço, não é? E depois aparecem as namoradas, não é? Mas repara que, no outro dia estava a comentar isto também com alguém, repara que um miúdo da primária acaba por ter uma maior carga horária do que um miúdo do terceiro ciclo, ou melhor, do que um miúdo do segundo ciclo, e depois do que um miúdo do terceiro ciclo, e depois do que um miúdo do secundário. Se fores ver ao secundário, os miúdos têm 3, 4 tardes livres. Sim. Tu, se fores ver a um miúdo da primária, ele não tem nenhuma tarde livre. Pois é uma sobrecarga. É que, Eu no meu tempo da primária tinha aulas só de manhã. Quando deveria ser exatamente ao contrário. Um miúdo da primária. Eu também percebo, porque tu vais olhar para a cultura portuguesa, os pais estão a trabalhar muitas vezes até às 6, 7 da tarde. Infelizmente. Mas para aí entram os avós, não é? Sim. Eu passei muito tempo e infelizmente tive essa hipótese de crescer com os meus avós, porque eu tinha aulas de manhã e era para a tarde ir para a casa dos avós, não é? Depois foi a altura que Tinhas tempo para brincar. Exatamente. Tinhas tempo para ir à rua. E para tinhas andar na tempo rua e para me rasgar e para cair e para andar e para fazer as traquinices e para aprender as coisas. E provavelmente havia muito menos pessoas com o nível de obesidade em termos de porcentagem que há hoje em dia. Sim. Hoje em dia também tens os miúdos que chegam a casa, pouco tempo que têm para ver Tablet, televisão, telemóvel. Sofá, está feito o dia. Porque, se reparar, eles não têm tempo para descansar. Ou seja, não há nenhum tempo de atividade, de exigência. Não há nenhuma carga física e... Pois, porque estão na escola o dia todo. Ou seja, não gastam a energia que têm, e as crianças têm muita energia, não é? Não gastam a energia que têm, mas depois os pais querem que se comportem bem. Querem prendê-las no sofá, é mais fácil dar-lhe um tablet do que educá-lo a saber estar na mesa, a saber estar. É muito mais fácil dar-lhe um telemóvel e ele está ali sossegado quando devia estar a comer e a saber comer. Também porque os pais chegam do trabalho e cansados e muitas das vezes limpezas em casa e mais não sei o quê. E levam trabalho para casa aos pais também. Para casa ainda têm que se sentar e é aquele momento em que têm que trabalhar e vamos ver, têm que trabalhar. É uma situação muito chata e tudo isto é muito difícil de lidar hoje em dia. Eu acredito que as escolas estão abertas até tão tarde porque os pais trabalham até tarde. Porque depois lá está, porque depois, ok, eu sou pai, se eu for pai, onde é que eu deixo o meu miúdo? Ok, imagina na tua situação estavas a dizer que não tinhas aulas à tarde. Onde é que vai o miúdo? Porque felizmente tu e eu tivemos a felicidade de ter avós. E de crescer aqui. Sim, e de crescer aqui, porque isto para além disto, nós já falamos desta realidade aqui e é um meio muito pequeno. Eu, desde que passei a viver em Lisboa, percebi-me que pôr os pais em Lisboa, cuidado, é muito difícil. Estás a ver, eu tenho a minha namorada que trabalha com crianças e ela ligar para a mãe de uma criança e dizer: olha, o seu filho está doente, tem que vir buscá-lo para ir ao hospital, porque está com 48 de febre, um bebê, tipo, atenção. E a mãe dizer: ok, eu estou a caminho. E chegar passado 3 horas, esteve na estrada. É uma situação que tu ficas... É diferente de lidar e é só ir buscar a criança à escola num dia, a meio do dia. Não é? E aqui felizmente estamos a 5 minutos das coisas. Sim. E não há hora de ponta, não há maluqueiras. Não é? Ou seja, em Lisboa a coisa é muito diferente. E acredito que sejam. E vais deixar a criança andar na rua, aqui ainda deixas. Não é? Cada vez menos, mas ainda deixas, não é? Às vezes. Se tiver que ser, fazes o esforço e se calhar até vais ao telefone, mas deixas, não é? Sim. Mas acaba por ser por aí. Os miúdos são muitas vezes, estás a dizer, são despejados na escola e no treino tive muitas situações e eu falava do sábado de manhã. Sim. O treino no sábado de manhã acontecia muitas vezes os pais deixarem lá as crianças para ir às compras.
que era a altura em que conseguiam ir às Às compras. Sim. Está tudo bem. Não é? Está tudo bem. Não é? O que é que queres que eu te diga? Só consegues ter essa altura para fazer isso. É triste, mas acaba por ser verdade. E é difícil também a parte da ligação essencial do basquetebol. Tens os pais do teu lado. É. Porque mesmo a vida dos pais hoje em dia é muito difícil eles conseguirem apoiar um clube. É de louvar e lá chegará a altura de cá trazer muitos pais que trabalham com os clubes e eu tenho aí umas ideias engraçadas. Porque é muito difícil lidar com isto e disponibilizarem-se e darem o amor e muitas das vezes começarem até só porque estão a apoiar a equipa do filho e chega uma altura que já nem é a equipa do filho, né? Já tem a equipa do filho e da filha e para não estarem a escolher um ou outro vão ajudar outra equipa, não é? Ficarem ligados ao basquete, Não é? estamos a falar. Então no Ficar- pavilhão horas, ia pôr música quando nem músicos são, nem DJ, né? Há outro tipo de preocupação. Infelizmente o basquete é isto. É porque olha para aquilo que é o desporto a nível nacional. Na maior parte das pessoas só vê futebol, só essa. Infelizmente, e da maneira como estamos, precisamos dessas pessoas, porque aquilo que eu estava a dizer, somos cada vez menos, porque o futebol e o futsal cada vez vão estar a ocupar mais aquilo que são os miúdos, e vai ter uma projeção e nós vamos ter que saber mexer. A malta do basquete vai ter que saber aproveitar todas as pessoas, vai ter que conseguir criar elos de ligação entre as pessoas para elas ficarem ligadas ao basquete, passarem boas experiências sobre aquilo que é o basquete, para ficarem dentro da modalidade. A verdade é que eu vendo agora, felizmente vou começando a ver o basquetebol de vários prismas. Ainda não vi como pai, lá chegarei de certeza, mas na parte do desporto em si há muito para crescer. O basquetebol tem muito para crescer, tem muito para evoluir, muito para aprender com a NBA, não só em termos de jogo. Não estou a falar porque eu não gosto do jogo da NBA em termos de jogo, outras conversas. Eu estou a dizer em termos do que gira à volta da NBA, dos negócios. E o basquetebol só pode crescer quando houver dinheiro envolvido. Não é? Repara naquilo que estavas a dizer das apostas. Em quem é que eu aposto? Exatamente, a malta. Isso é só um pequeno exemplo. E a questão é que o basquetebol em Portugal, se não tiver empresas a investir e a fazer com que a modalidade seja divulgada, com que os intervenientes da modalidade sejam pagos para trabalhar na modalidade, sejam profissionais. Não é? Porque ser profissional. O basquetebol mesmo de topo federativo, não é? Mesmo de topo federativo, são pessoas que têm a sua vida pessoal de trabalho. A maior parte delas, sim. Não é? E reúnem uma vez por mês. Isto tem que mudar. Porque assim é que a coisa pode crescer. Estavas a falar na NBA. Aquilo é dar show, é entertainers. Sim. Eu, em termos de jogo da NBA, não gosto. Mas são entertainers porque o objetivo, muitas vezes por trás, e tu se fores ver, há equipas que não estão preocupadas em ganhar. Sim. Estão preocupadas, por exemplo, neste caso, este ano, o Zion Williamson. A cabo das apostas. Dá, muitas vezes dá. Mas, por exemplo, o Zion Williamson, o objetivo deles era draftar o dos Pelicans, era draftar o Zion para aumentar as audiências, para aumentar a venda das camisolas, para mexer dinheiro, entertainers. É um negócio. E a verdade é que isso é o que mexe com a NBA e é o que sustenta. E mete as pessoas a falar sobre a NBA, mete as pessoas a falar sobre quem é este, quem é o Zion, quem é o outro. E agora falamos de quem é o Shake. Bem, agora passamos para a NBA, malta. Eu e o Pedro temos este guilty pleasure que é Shaq na Full. Está no YouTube. Basicamente são momentos hilariantes que aconteceram na NBA. São jogadas de altura. São jogadas de alto calibre. Eu hoje não vos consigo. Ora, aí está um exemplo muito bom da defesa.
O que é defender homem a homem, campo inteiro. Cada um pega o seu e ninguém defende a bola. Está muito bom, muito bom. E isto com os comentários do Shaq então ainda está melhor. Tu não ouves, mas eu estou aqui a ouvir os comentários. Este é o que rouba e que se manda para a bancada e ninguém me rouba a sapatilha. Esta sapatilha é minha e vou para o chão. Tudo meu. E aqui tropeça. Oi! Dwayne Wade. PJ Tucker. Este aí até o desta semana foi um rookie, já não me falou não. Este também é muito bom. Como meter a bola em jogo. Exatamente. Ou não meter. Exato, toma aí a bola. Não quero. Não meter a bola em jogo. Quero Mas o eu. outro também não parecia não querer apanhá-la. Exato. Negócio com o Curry. Muito bom. Bem, pode ser que sou um fã dos Lakers, pode ser que este ano seja o... O Lakers está mais forte este ano, não está? Eu estive a ver um joguinho. Vamos ver. Mas o LeBron está a carregar aqui para as costas. Isso é normal. Ui. Mas É normal. isto é os Lakers da época passada. Isto é o que o vídeo que estamos a ver é os melhores de 2018, É, do ano 2019. passado, a época passada, que lá estava o Lonzo Ball. Mas há de ser que este ano seja um bocadinho melhor. Vamos buscar Anthony Davis. Ajuda. Mas o LeBron. Green. Olá. O que é que está? O LeBron. Vamos ver. O LeBron. Pá, Outro dia- vamos ver, a verdade. O LeBron é uma cena fora de série, não é? É Sim, vai estar na jogador 17ª fisicamente. época. Tem 17 anos a jogar. Então acho que. Quem é que foi? Foi o Vince Carter? O Vince Carter. Quando o Vince Carter entrou para a NBA, acho que estava o colega de equipa dele, o Trae Young, ainda não tinha nascido, ou tinha nascido há pouco tempo, portanto. O Vince Carter está lá há 21 anos, acho eu, 20 épocas, 20, 21. Sim. O LeBron está lá há 17, também já há de ser ali. E fala-se muito do LeBron estar a ir jogar com o filho, não sei, daqui a 2 anos, entra para a universidade, 2, 3 anos, não sei. Pois. Estavam a falar Pois, muito, nisso, nele jogar com o filho, junto com o filho na NBA. Era engraçado e também deve ser. Era algo inédito, Oi, mas foi para o ecrã errado. É para aqui. Fui aqui buscar um videozinho do LeBron versus o Carter. Porque eles jogaram os dois juntos, não é? E jogam. E ainda é os dois. Se calhar os dois mais velhos da NBA neste momento, não. é bem capaz. O Vince Carter penso que seja o mais velho deles todos. Isso não sei, Vou mas puxar aqui devido que haja. Sim, o LeBron há de ser um os rato mais só para velhos. eu ver aqui. Isso de certeza. Oldest players. Oldest players in NBA. O Tori estava a ver quem é. Acho que foi Olha, eles jogaram contra os. para a fase final, e uma vez que entramos na NBA, eu no meu programa termino sempre de duas formas e uma delas esqueci-me no último programa, que foi pedir ao António para assinar a bola. Vou-te pedir para assinares a bola. Tens aí umas canetas, essa não, estas aqui. duas. E enquanto assinas a bola, vou-te fazer a pergunta que acabo sempre com o meu programa, que é, eu vou mais longe do que a malta normal, toda a gente pergunta who is the GOAT, the greatest of all times. Eu pergunto para ti 5 ideal todos os tempos da NBA ou de fora da NBA, jogadores da Europa, 5 ideal todos os tempos e o porquê. Já me estás a tramar. Olha, então. Magic Johnson, provavelmente. Magic está ali. Apesar Por aqui, de. câmara. Magic está apesar- ali na direita do Pedro. Apesar de. Eu vou dar uma 5 ideal.
Mas vou dizer o 5 que mais me influenciou, porque... Ok, pode ser isso. Por exemplo, Porque- o António não colocou o Jordan no 5 dele. Sim, Por exemplo, não é? Sim. Por isso pode ir por aí. mas diria o Magic, sem dúvida. Magic. O Jordan, em segundo. E porquê? O Magic. E porquê o Jordan? O Jordan é um bocado óbvio, não é? Sim, Mas o porquê Jordan, o Magic? Por causa do espetáculo. Se fores ver, a NBA roda muito em torno disso, do que é espetáculo. Tu vais ver e perguntas à malta nos 30, 40 anos, toda a gente sabe quem é o Magic Johnson. Tenha tido algum tipo de ligação ao basquete, toda a gente sabe quem é o Magic Johnson. Também pode ter sido por causa da controvérsia de ter o vírus da SIDA e ter continuado a jogar e ter jogado, mas todo o espetáculo, toda a envolvência que ele dá, todos os passos, não é Magic é Magic por alguma razão, e por causa de todo o espetáculo, todos os passos malucos que ele fazia. O Jordan não é um bocado óbvio, não é qualquer um que ganha 3 campeonatos, retira, volta e ganha-os toda outra vez. E é aí que é um bocado difícil para mim, por isso é que eu digo que é difícil para mim de escolheres um 5. Porque roda sempre, repara, o Jordan tinha o Dennis Rodman, tinha o Scottie Pippen à volta dele. Ok, é um trabalho coletivo, mas ok, há sempre alguém que se destaca e os melhores acabam-se por destacar, mas tens de ter sempre alguém ao teu lado. O Jordan, eu estive no outro dia, por acaso é engraçado, estive no outro dia a ver um documentário sobre o Rodman. Sim. Okay. E muitas das vezes é engraçado. E isto eu colei no documentário porque o Rodman, o Jordan e o Pippen não se falavam. Também sei. O Rodman nunca falou com eles fora do campo. Sim, okay. eu vi isso. Sim. Mas cada um tinha o seu trabalho muito bem definido, muito bem esclarecida. Phil Jackson tinha a coisa muito a peito. E a verdade é que o Jordan, sendo ou não o que era, porque era o melhor de todos os tempos, é incrível o que ele fez e o que trouxe para a modalidade. Isso não há ninguém, por muito que o LeBron tenha números melhores, por muito que o Kobe tenha números parecidos ou até melhores, não tenho noção agora dos números ao certo, mas não deve andar muito longe. O Kobe é um jogador que tem 81 pontos num jogo. Sim. Ok? Fica para a história de todos os tempos na NBA com esse valor. Mas o Jordan é o Jordan, não é? Sim. O Jordan trouxe uma diferença para a modalidade, trouxe uma maneira de... Trouxe a globalidade. Porque o jogo de basquete acaba por se tornar global muito graças a ele. Ou seja, tu pensas em basquete, pensas em Michael Jordan. Michael Jordan andava na boca de toda a gente e acabou por trazer a NBA para a boca de toda a gente e o basquete para a boca de toda a gente, só por ser o Jordan. E tu repara na marca do Air Jordan. O Paris Saint-Germain é Air Jordan. Exatamente, e uma equipa de futebol a vestir algo Air que Jordan, nunca na vida ias pensar que ia acontecer. Exatamente. E uma equipa de futebol tem a marca da Air Jordan. A verdade é que o Jordan é conhecido mundialmente. Tornou-se para lá do basquete, acabou por ser algo mais para lá, uma referência, mesmo, uma figura pública. Até mesmo na parte, e recentemente ele abriu um hospital. Sim. Já é um bocado mais do que... E a verdade é que a NBA tem essa vertente sempre muito desde o início do crescimento da NBA, a NBA teve sempre a preocupação do NBA Cares, a responsabilidade social, do apoio, do crescimento das crianças e os jogadores de basquetebol no próprio contrato da NBA têm X horas para cumprir para isso. Okay? E eles acabam por fazer mais do que essas horas e, por vezes, até eles próprios a investir nas coisas e a dar dinheiro e a doar. Repara que tu, na NBA, eles estão numa cidade. A cidade apoia o clube. É apenas natural
O fato da responsabilidade acaba por ir um bocadinho por aí. É apenas natural que eles deem um bocadinho à sociedade daquilo que a sociedade dá a eles. Porque é a sociedade que vai assistir aos jogos, é a sociedade que compra as camisolas, é a sociedade que de uma forma indireta acaba por lhes pagar o ordenado. Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Se não houvesse pessoas a vê-los, eles não existiam, não eram jogadores de basquete. Então ali eles estão a dar um bocadinho daquilo que é o tempo deles, daquilo que eles são. Um bocadinho também para a comunidade, porque a comunidade é tão importante, porque se não houvesse uma comunidade a suportá-los e a apoiá-los, provavelmente eles também não estavam lá. Acaba por ser um bocadinho de uma mão lavar a outra, estávamos a falar nisso há bocado. Porque eles também são pessoas. E é importante, e a humildade é um dos traços que muitas das vezes as equipas da NBA procuram. A humildade e a solidariedade, e o saber estar perante os outros e o preocupar-te com a pessoa que está ao lado. E os anos, este esforço que eles fizeram ao longo de anos passa mesmo para os jogadores. Jogadores com o feitio do Rodman já não há. Sim. Não há, não é? Porque é tóxico. E o Rodman tinha a cena dele. Era bom jogador. Era a cena dele. Era bom jogador, ponto. Era um jogador que queria jogar, fazia o que lhe mandavam, cumpria, defendia, dava tudo. Eu lembro-me do Rodman a tirar-se para bancadas uma e outra vez e quando acabava o jogo ele queria borracheiras e festa e acabou. Era a cena dele. Ok. Hoje em dia não pode isso Hoje em dia não há. Porque os jogadores representam uma empresa, neste caso a empresa é a equipa de basquetebol. Isso mudou. Tu és a cara daquela equipa. Ninguém quer saber como é que te chamas, onde é que jogas. Ok, então a tua empresa é representada pelaquela pessoa. Exatamente. Todos os comportamentos que aquela pessoa tem representam a empresa, neste caso a equipa. Já é outra maneira de ver. E as personagens da NBA, não é? Que eles têm sempre, aparecem sempre vestidos. Sim. E gajos são jogadores, pá, verdade seja dita, ganham muito. Não é? Ganham muito. E as pessoas com muito dinheiro tendências chamemos-lhe assim. Mas repara no time Duncan, como é que ele ia vestido para os jogos. Lá está. Vês? Lá está. As calças de ganga, uma camisa atrasada, se precisa. Para os jogos. Sim. De fatinho. Sim. Não é? Está tudo bem. Como é que o Rodman ia para os jogos? Pois como é que o Westbrook saia, não é? O Westbrook vai para os jogos, de colete das obras. Exato, depende da extravagância, sim. Não é? Olha, sim. Antes de continuares aí com o 5, já temos 2. Eu tenho aqui uma pergunta do Pedro, que é o nosso dono aqui do estúdio. Um shout-out para o Pedro. Será possível o basquetebol de Portugal estar algum dia ao nível da Espanha ou do norte da Europa? Tanto a nível do sponsorship ou das oportunidades para os miúdos de se tornarem profissionais? O que é que tu achas? Cada vez mais tens miúdos a aproveitar bolsas para ir para estudar para os Estados Unidos. Penso que será difícil, e aliás, a Espanha está com um grande problema neste momento, que é precisamente o contrário do nosso. Se fores ver as equipas de formação, muitas das vezes têm mais atletas estrangeiros do que atletas espanhóis. Se acho que podemos estar ao nível de Espanha, muito dificilmente. Repara que temos passado estes anos todos ao lado, e não é por estarmos ao lado que, a meu ver, é preciso perceber o que é feito do outro lado para existir a diferença que existe. É preciso observar estratégias. Eu estou a falar, mas não conheço a realidade dos campeonatos espanhóis, não conheço o que é que eles lá fazem de diferente. O que é certo é que fazem alguma coisa de diferente para obter os resultados que têm. Penso que um caminho pode ser este das bolsas de estudo. Repara que temos o Nemi Esqueta, que provavelmente poderá ser uma pick do draft da NBA elevado, e será a primeira vez que temos um português a jogar na NBA. Mas penso que passa por aí isso tudo, e felizmente cada vez, no outro dia publica no Facebook, cada vez mais há europeus e estrangeiros na NCAA, que é o basquetebol da Universidade Americana. Sim. Penso que a tendência vai ser para haver cada vez mais europeus e não americanos na NBA. Penso que poderá ser um caminho,
Porque repara, qual é a referência em Portugal para ser jogador de basquete? Quem é que tu olhas? Portuguesa, talvez só Carlos de Lisboa era a nossa referência durante De muitos há anos, quantos não é? anos? De há quantos anos? Repara, um Muitos miúdo que anos. hoje tem 18 anos, 20 anos, 16 anos. Para Carlos nós- Lisboa, treinador do Benfica. Para mim eu passei talvez uma geração diferente Sim. pela vivência que eu tive e felizmente tive o prazer de jogar com o Elvis, Sim. não é? Sim. E ainda joguei com ele. Sim. E tive o prazer de lidar com o Nuno Manarte, por exemplo, tirei o curso de treinador com o Nuno Manarte. E tenho outras referências, lembro-me de um Paulo Sérgio Cunha, Ramos. não é? Mas também nós crescemos numa fase em que tinhas o basquetebol português a dar na RTP2 ao sábado à tarde ou ao domingo à tarde. E nós, que éramos jogadores, víamos os jogos. Verdade seja dita, hoje em dia as pessoas podem ver os jogos, está aqui ao nosso lado, por exemplo. E é engraçado. Que para mim a tendência é nós melhorarmos o nível do basquetebol porque cada vez há mais investimento e a verdade a prova viva disso é o investimento que foi feito no Sporting, independentemente de ser o Sporting ou não. Sim. Podia ser o Benfica é uma Vai ter estrutura mais que pessoas sempre a teve ver. uma história Sim. de basquetebol. E tanto o Benfica como o Porto sempre tiveram uma estrutura estável e equipas muito fortes e formação muito forte no basquetebol. O Sporting nunca teve uma representatividade tão... Eles começaram de baixo. De muitos anos. E o basquetebol do Sporting, eu sei que o Sporting já tem basquetebol há muitos anos. Sim. Agora fala-se do basquetebol do Sporting porque houve este investimento que é o salto lógico para um clube grande investir seja. numa equipa de basquetebol na liga. Nem que seja para ver os derbys. Vai Exatamente. ter mais gente no basquete. E que é as imagens que estou aqui a mostrar, que é o joguinho que houve há 15 dias, se não estou em erro. O Sporting Benfica, infelizmente eu não vi. Mas a verdade é esta, e o basquetebol em Portugal está a crescer e depende sempre do investimento. Porque a verdade seja dita, quando há dinheiro, há a possibilidade de se trabalhar de forma diferente. E estes clubes já têm outro tipo de possibilidades para trabalhar. E isto vai fazer com que as crianças melhorem, que a competição melhore, que haja objetivos e referências para os outros jogadores do resto do país como um objetivo de ir um dia a uma equipa grande, não é? E normalmente a competição irá melhorar. Se chegará ao nível da Espanha ou do norte da Europa, são muitos anos a trabalhar muito bem. Eu felizmente ainda passei pelo basquetebol espanhol em termos de formação, dar treinos com os contactos que houve nas associações, e apercebi-me rapidamente que o trabalho que era muito diferente e muito mais perto do que é feito agora, não é? Ou seja, estão há muito mais tempo a trabalhar de forma correta ou mais pronto, não digamos correta porque isso correção É relativo, é relativo, mas de maneira uma bastante forma diferente. mais atenta ao que o desporto pede do que o que era Às feito em necessidades. Portugal. Sim. Pronto. E agora, em termos de níveis, não sei. Em termos de sponsorship, é muito... não sei o que dizer. A verdade é que, se formos ver, nunca se falou tanto de português como se fala neste momento, em todo o mundo. O Brasil ganhou uma voz muito grande, que poderá fazer com que o português esteja de volta como uma das línguas que se vai desenvolver. O Leandrinho Barbosa, que teve na NBA há muitos anos. E os brasileiros tiveram o Leandrinho, Tens o Raul Neto, tens o Varjão. O Varjão, exatamente. Né? São todos jogadores que parecendo que não trouxeram muito a palavra portuguesa para a NBA. E tudo depende
dos investimentos que possam vir a ser feitos por isso, não é? Nós temos sempre essa lacuna do português. O americano tem uma abertura muito maior, os mercados chineses ainda não entraram no basquetebol, estão a investir no futebol, mas o basquetebol lá chegará, até porque tiveram a fase do Yao Ming, que foi o grande boom do basquetebol na China. Tanto que ele agora é o responsável pela China. O Yao Ming, para quem não conhece, para a malta da net, é aquele chinês que ri, é o emote do chinês que ri. Exatamente. É o Yao Ming. Também conhecido pelo gajo que foi abafado pela Nate Robinson. Exatamente. Pá, e a verdade é que isto tudo depende dos apoios. Olha, tenho mais uma pergunta para acabarmos. São 8h10. Vamos aos três últimos. Aos três últimos do teu 5 ideal e depois acabamos aqui com outra pergunta. Que aqui está. Mas pronto, a 3 meteria o LeBron James. Porque penso que transformou bastante o basquetebol. Repara que todo aquilo é um comboio a vir a alta velocidade contra ti. Repara que não conseguiam defendê-lo. A questão é essa, naqueles anos em que ainda não se lançava 3 da maneira que se lança agora, repara que ninguém consegue defendê-lo e as equipas por onde ele passou mudaram. A verdade é que eu não gosto de quem se muda para outras equipas só para ganhar anéis. A verdade é que ele acabou por se mudar só para ganhar anéis. A verdade é essa. Porque repara que estas pessoas já não precisam de ganhar dinheiro. Sim. Não precisam de fazer dinheiro, só querem sucesso a nível de... Mas colocaria num top 5 de todos, de sempre. Só por esse facto de ter mudado o jogo, transformou o jogo da maneira que transformou. Sim, até porque o jogo neste momento está mais físico. Não é? Se vamos ver da altura do Jordan, do Iverson, do Ray Allen, fisicamente não eram tão perto do que está agora. E o LeBron, verdade seja dita, provocou, querendo ou não, provocou que houvesse mais preocupação em termos físicos para a NBA, porque é muito difícil pará-lo. Sim. Apesar de, repara que nos anos 90 era muito mais físico. Depois passou ali por uma fase de transição em que acabou por não ser. Repara que acabámos por passar por um momento em que é só lançamentos de 3 pontos ou ir deixar a bola debaixo do cesto. E das duas, uma, ou lanças bem de fora, ou então vais ter que ter força e ter agilidade e ter requisitos técnicos para ir lá deixar a bola. Sim, e sim. Teres força. Mas era mais físico diferente o jogo, não é? Havia mais contactos. Não havia tanta não é? finesse. Hoje o físico de hoje em dia é isso, é um Sim. físico finesse e inteligente. Não é? Já não Repara vês que aquelas... antigamente não havia o handshake. A partir do momento em que metem o handshake há muito mais falta. Repara, o Jordan tinha que jogar com 3 gajos, 4 gajos ali a bater-lhe e a O seguir Jordan, há muitos, se vocês quiserem depois ver lá em casa, malta, há muitos comentários de jogos dos Chicago Bulls com os Pistons, Sim, em sim. que era onde jogava o Rodman, Sim, o não é? Rodman, quando jogava o Rodman. E as picardias vêm daí. Sim. Aquilo era fazer faísca. Sim. E isso mudou bastante, já não vês situações destas, não é? Sim. Também a dimensão do jogo. Quarto jogador. Tim Duncan. Mr. Fundamentals. Mais até pela personalidade. Diria pela personalidade. É caladinho, tranquilo e acaba por... David Robinson, que acaba por ser o tutor dele quando ele Sim. acaba por chegar aos Spurs. Mas penso que seja... Aqui poderia colocar outros, mas... A verdade é que o Tim Duncan, na imagem que tenho do Tim Duncan, é sempre dos lançamentos a 45 graus à tabela, que é uma coisa que não acontece no basquetebol hoje em dia, não é? Mas a percentagem de cestos convertidos com os 45 graus à tabela
dele é abismal. Fazia as coisas certinhas. Sim, Não inventava. não era um jogador que fazia a diferença, que não era um Jordan, Sim. não era um jogador de dar nas vistas, era um jogador que defendia muito bem, um jogador muito inteligente. Sim. E quando tinha a bola nas mãos fazia as suas coisinhas e cumpria sempre muito elegante, sempre muito correto. É verdade. Por acaso nunca tinha pensado no Tim Duncan bom, assim, sim, mas... Porque é aquele gajo que passa sempre despercebido e acaba por fazer o trabalhinho dele. E pronto, e em quinto metia o Will Chamberlain. Lá está. Aqui, um gajo que marca 50 pontos por jogo, numa época inteira. 100? Ele marcou um jogo com 100 e marcou um jogo com 100. E houve uma época que acho que ele marca 51 pontos por jogo. Por média. jogo, média. Por jogo, média. Foi talvez o primeiro... Como é que havemos para a malta? O Will Chamberlain foi o primeiro jogador que, tal como o Jordan, tal como o LeBron, tal como o Iverson, que foram trazendo coisas, foi o primeiro a trazer o grande boom, não é? Era um jogador muito alto, muito bom. Repara, o Chamberlain estava no dia a comentar isso. O Chamberlain, depois de se retirar da NBA, jogou voleibol de praia a nível profissional. Sim, ele tinha uns braços enormes. Ora, neste momento, o jogador mais velho na NBA, comecei a ver há bocado, é mesmo o Vince Carter. Sim, mas o LeBron não há de andar longe, que acho que o Vince Carter tem 20 ou 21 e o LeBron tem 17. Portanto, ativos. LeBron, onde é que ele anda? O Tim Duncan já se retirou. Já retirou, mas... Ainda aparece aí. Ainda é vivo. Ainda é vivo? Estou a falar sério. É que aparece-me com uma cruzinha à frente. Acho que... estás a ver no Wikipédia. É o... Desculpa. É o... de se retirar. É Hall of Fame. Deve ser por causa de ser provavelmente Hall of Fame. Ok, já estava a assustar. Não tinha o... Não. Saúde ao homem. Entendeu? Acho que ele ainda chegou... Eu acho que este ano estava como adjunto dos Spurs, acho eu. É isso, estando o Hall of Fame, está aqui a legenda, exatamente. No ativo é o Vince Carter, o Donis Haslam. O Donis Haslam, ainda foi colega do LeBron nos Miami. Paul Gasol com 39. Paul Gasol. O Paul Gasol está nos Trailblazers, acho eu. Sim. O Kyle Korver com 38. O Neném Hilário com 37 e depois a lista continua. Marc Gasol com 34, o LeBron tem 34. Mas acho que o Marc Gasol não tem, acho que tem menos épocas na NBA do que o LeBron. Mas não há de ser. Acho que o Gasol acho que entra com 21. A diferença é essa, é que o LeBron entra com 18, com 17, 18. Ele não foi à universidade. E o Pau, não é? Acho que ambos. O Marco entrou depois. O Marco entrou depois, mas acho que quando eu digo entrou mais tarde, não sei quantos anos é que fez da universidade. Pois, isso estava a dizer. Pois, não sei. O LeBron acaba por conseguir ter mais épocas de certeza do que o Marco por causa de não ter ido à universidade. Entrou logo direto para a NBA. Sim, senhora. Então, e para terminarmos, vamos aqui à última pergunta. Sim, Master Chief, desculpa só responder agora. É treinador, sim. Foi meu jogador, foi treinador comigo na mesma equipa técnica, sim. Não podemos dizer que foi adjunto. E estamos aqui à conversa já há um bom bocado e falta-me só aqui, vamos terminar. Não funciona, Franklin, ainda não coloquei o comando. O Pedro Franklin fez-me aqui mais uma pergunta para terminarmos, que é: o que é que o convidado acha que daqui a 20 anos estará ligado ao basquetebol e a fazer o quê? Muito provavelmente estarei, e muito provavelmente das duas uma, ou como treinador ou como pai diretor. Muito provavelmente estávamos a falar disso. O Pedro também joga. Atenção aí à malta, esqueci-me de dizer. O Pedro também joga e está no ativo. No campeonato sénior acabámos por não falar disso.
É pena, fica para uma próxima. Ficas desde Mas- já convidado para vir cá mais uma vez. Mas Sim. como basquetebol, então pai Sim, ativo. ou como treinador ou como pai ativo, provavelmente. Sim. Há de Sem passar- dúvida. há de Felizmente, passar por aí. felizmente eu tenho a certeza que o Pedro, Mas sim, ainda certeza mais, que estará. ainda mais ligando, vamos pôr isto de forma clara, pelo menos enquanto estiveres no interior. Sim. Há sempre essa facilidade de estar mais Sim, ligado mais ao facilmente desporto. estar ligado. E sei que o Pedro que vai estar ligado ao desporto durante À muitos partida. anos. Até porque a formação dele é jogador, é treinador. Sim, e a é- licenciatura em termos a níveis académicos. é ligada tudo- ao É desporto. tudo ligado ao desporto e vai continuar, e principalmente ao basquetebol. Ganda Pedro, muito obrigado por estás aí. Maltinha, vocês todos, muito obrigado. Pedro, muito obrigado por teres aceito Muito obrigado, o convite. eu. Foi um prazer ter-te Eu é que aqui. agradeço. Espero que a malta tenha gostado. Ficamos então com um até já. Dizia adeus para a malta. Muito Beleza. obrigado, maltinha. É nóis. É nóis.